Olá, seja bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Diário de Endometriose. Eu sou a Lua Catarino, professora de yoga e portadora de endometriose há 14 anos. Antes de começar, um aviso importante. Neste episódio, eu falo sobre dor crônica, negligência médica e sofrimento emocional. Se esse tema for sensível para você hoje, escute no seu tempo ou pause quando precisar. Quantas vezes você já ouviu que a sua dor era exagero? Eu ouvi isso durante anos e talvez você também. Eu sentia dor antes mesmo de menstruar. Com 12 anos, meu corpo já dava sinais claros de que algo não estava bem, mas ninguém escutava. Achavam que era exagero ou invenção da minha cabeça. Quando ninguém escuta, a gente começa a duvidar da própria experiência. Passei a pensar e acreditar que tudo aquilo que eu estava sentindo era exagero e frescura. Como eu ouvi por muito tempo, era tudo psicológico. A endometriose entrou na minha vida muito antes de ter nome. Na época, os médicos chamavam de doença da mulher moderna. Os sintomas começaram a aparecer ali pelos 12 anos. Aos 13, eu tive o meu primeiro ciclo e aos 14, o diagnóstico. Ela veio como cólicas incapacitantes, idas constantes ao hospital, exames que me reviravam do avesso, tentando encontrar algo que já estava nítido. Lembro-me bem, antes mesmo de vir para mim pela primeira vez, eu estava brincando na rua como uma criança normal. Eu era muito moleca. Subia em árvores, em portões, brincava até altas horas da noite. Até que neste dia, estávamos descendo a rua de carrinho de rolemã, quando eu senti uma dor tão forte que até me faltava o ar. Eu comecei a gritar na rua, chamando a minha mãe. Eu não sabia definir o que eu estava sentindo. Eu me contorcia e apertava a minha barriga. Subi a rua, que era uma ladeira, de uma maneira inexplicável. Eu acho que eu nem sei como que eu consegui subir aquela rua. E eu só lembro de ficar me contorcendo na cama. E minha mãe desesperada, sem saber o que fazer, porque era algo novo. Fomos ao hospital. E como que sempre escutamos de médicos que não olham direito a pessoa, era só uma virose. Não demorou muito tempo e a minha primeira menstruação veio. Eu não sabia nada de nada sobre o assunto. Eu só queria brincar. As cólicas começaram a ficar constantes e cada vez mais intensas. Até que a minha mãe me levou pela primeira vez ao ginecologista. Quando fui, eu tinha 14 anos. Fiz um exame que se chama CA-125. Ele é um tipo de marcador. Quando o resultado saiu, o laboratório ligou mais urgente para minha mãe, dizendo que eu precisava passar o quanto antes no retorno e investigar e iniciar o tratamento, pois o meu marcador tinha dado uma alteração muito alta. E assim fomos. Este exame, o marcador, ali considerado normal, ele vai até 35 UML. O meu exame tinha dado 446,0 UML. Lembro como se fosse hoje, a médica ginecologista dizendo que aquilo não poderia ser verdade, não era possível o marcador estar tão alto daquele jeito, que foi erro de digitação do laboratório.
que no meu caso eu não tinha nada. E eu ainda fui obrigada a ouvir que era ansiedade, frescura, que era só dar um remedinho para a dor que passava. O problema não era só a dor. Eu mal sabia o que vinha junto com ela. A humilhação, a desconfiança, a sensação de estar mentindo sobre o próprio corpo. Você já teve essa sensação de tentar dar voz e as pessoas ainda falarem: não existe, isso não é real, é exagero, é psicológico. E aí você começa a desconfiar de você mesma, achando que você está maluca? Pois é. Fui encaminhada para o gastro. Eu tive sempre uma gastrite que não passava nem com reza brava. Eu tomava diversas medicações, remédios naturais e nada melhorava essa gastrite, essa dor no estômago. E aí foi lá, nesse especialista, que começou uma outra investigação. E eu fiz uma endoscopia. Na endoscopia, apontou o início de úlcera e vários pontos hemorrágicos no meu estômago. E aí iniciou o tratamento normal, com a medicação, só que esse médico foi tão especial que foi aí que pela primeira vez eu ouvi a palavra que deu um nome para minha dor. Foi esse médico, foi um gastro que falou que a minha dor era endometriose. Eu vou contar sobre isso num outro episódio, mas eu quero deixar ciente que a minha gastrite era gastrite nervosa, ela vinha da parte do emocional. E ela só foi melhorar aos 26 anos, quando eu finalmente permiti que o yoga fizesse parte da minha vida. Mas assim, naquela época, pouco se sabia sobre a endometriose, tá? Era muito cru, então era muito raso, você não ouvia sobre aquilo. E aí a gente deixou pra lá, né? A gente não tinha muita informação. E então comecei a trabalhar no hospital aos 14 anos, isso mesmo, como jovem aprendiz. E andando pelo corredor, porque eu trabalhava no central de guias e eu ficava responsável quase pelo hospital todo. E andando ali pelo corredor do hospital, uma médica que hoje ela virou uma estrelinha no céu, ela me acolheu de uma maneira que... Por isso que ela virou estrela, porque ela era um anjo aqui na Terra. E ela que pediu mais exames. E foi ali que apontou que não era só uma lesão, não era só uma endometriose, mas era um corpo inteiro, totalmente doente e tomado pela endometriose. Eu tive a bexiga, o intestino, ovários, trompas afetados e um emocional extremamente abalado. Quando passei com a segunda ginecologista, eu estava sozinha, porque era ginecologista já do hospital. Eu pesava aproximadamente 38 quilos. E eu ouvi aquele dia, foi o dia que meu chão caiu. Eu ouvi a seguinte frase após ela analisar os meus exames: "Você está com um tipo de câncer incurável, menina. Ela é agressiva e está como metástase no seu corpo. Porém, o único tratamento são estes hormônios. Vamos tentar." Na época, jovem aprendiz, muito nova, na fase da adolescência. Saí dali, peguei o ônibus e fui para a escola, sem chão, tentando processar tudo o que eu ouvi. Foi um susto muito grande, vou ser bem sincera. E eu acho que a empatia e a falta de acolhimento fizeram essa frase tomar um peso muito grande.
Porém, eu mal sabia que ali era só a ponta do iceberg. Como pouco se sabia naquela época sobre a endometriose, eu fui aceitando tudo que me indicava. Porém, os hormônios que essa médica me passou me fizeram muito mal. Não eram hormônios que me ajudariam, foram hormônios que pioraram a minha condição. Foram tantos efeitos colaterais que eu tive problemas renais e hepáticos. Lembro que um dia eu vomitei muito, passei muito mal no trabalho. Falaram que era frescura, eu desmaiei no banheiro. E chegando lá na emergência, a gente descobriu que eu estava com meu fígado inchado, dilatado, com as veias dele já dilatadas, e que aquilo era um risco muito grande. E a partir daí, eu desenvolvi uma sensibilidade no meu fígado muito grande. Até hoje, assim, eu estou, olha, em comparação, 100%, mas a gente não pode vacilar. Então, eu permaneço me cuidando, mas em qualquer deslize, qualquer excesso, eu sinto a sensibilidade lá no meu fígado. E, assim, aquele hormônio que ela me passou não me ajudava em nada, só estava piorando a minha endometriose. Como a medicação não era certa, eu passava muito, muito mal e corria o risco de perder o meu primeiro emprego, o tão sonhado emprego. E, assim, eu dava o meu melhor mais um pouco. Porém, nessa história de tentar provar que eu era forte, eu acabei só me machucando cada vez mais. Foi nesse ambiente que começaram os primeiros ataques referente a essa condição. A minha chefe era nítido o quanto ela me odiava. Dizia que era frescura, que eu não queria trabalhar, que eu queria ficar na farra, na diversão, que eu era muito fraca, que eu tinha que ser mais forte, que ela também tinha cólica, que ela também era mulher e que eu nunca seria mãe porque eu não aguento uma cólica. E entre outras coisas que me afetaram muito psicologicamente, foram tantos insultos e também a ponto de me trancar no escritório, que tivemos que acionar assistente social, porque eu estava extremamente abalada. E não era só sobre o meu corpo, eu tinha apenas 14 anos. Tudo o que eu queria era ser uma adolescente normal, poder comer de tudo, curtir, ser rebelde, mas eu passava boa parte dos meus dias dentro de um hospital. Não porque eu trabalhava lá, mas porque eu estava doente. E isso me afetava muito internamente. É uma transição na nossa vida. É um momento em que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro, ele está mudando. E era tudo muito novo. Eu tinha muito medo do que estava acontecendo comigo, porque as dores eram muito fortes, todo mundo achava que era invenção. Além da minha ansiedade, da depressão, muitas vezes eu me escondi na escadaria do hospital, a parte da escadaria velha, para poder chorar, porque ninguém acreditava em mim. E sinceramente eu já estava acreditando que eu estava completamente maluca. Só que assim, eu vou repetir o que eu falei, porque é muito real isso. Toda vez que eu tentava provar ser forte, eu me machucava cada vez mais. Nisso, como a medicação que aquela ginecologista me indicou só piorou os meus sintomas, o meu útero foi só ladeira abaixo. E chegamos a um ponto onde que a única saída para que eu ficasse bem era retirando tudo,
com 14 anos. Entramos numa discussão médica, a gente tentou procurar outras informações e ninguém sabia direito sobre essa doença. E falavam muito de que a única alternativa era os hormônios ou a retirada do útero, do ovário e das trompas. Eu era muito nova e eu não me imagino entrando num centro cirúrgico para ser operada. Aquilo foi um susto tão grande e eu estava só querendo me livrar daquilo tudo que eu quase aceitei. Eu tive muito medo do que estava por vir. Eu fui muito humilhada e desprezada por outras mulheres, que ao invés de me acolher, elas me adoeciam cada vez mais. E com tudo isso que eu vim passando durante esses longos 14 anos, eu parei para refletir e pensar que tudo o que eu mais quero ser é totalmente o oposto do que elas foram comigo. Aos 21 anos, eu entendi. Não era normal viver assim. Não era normal viver doente, inflamada, exausta e ainda ter que provar que eu não estava sofrendo. Pois eu não queria que tivessem dó de mim. Eu queria que tivesse respeito, tivessem empatia e que o que eu sentia era real. A endometriose não é só uma doença ginecológica. Ela é uma experiência de invalidação constante. É quando o corpo grita e o mundo manda calar. Eu já quis desistir muitas vezes, porque quando ninguém te escuta, a dor deixa de ser só física, ela vira solidão. Hoje, quando eu falo sobre endometriose, não falo só de sintomas, falo de escuta, porque acreditar no próprio corpo é um ato de coragem. Muitas vezes ignoramos a nós mesmos, os sinais que o corpo aponta, tentando provar para o mundo que não é exagero, que somos fortes o tempo todo. Mas são sintomas reais. Se hoje você sente que ninguém te escuta, eu quero que você saiba de uma coisa. A sua dor, ela é real e ela merece respeito. Respira. A gente segue juntas. Se esse episódio te fez se sentir vista, eu quero te convidar a dar um próximo passo com calma. No meu Instagram, eu compartilho práticas de yoga consciente para mulheres com endometriose, pensadas para o corpo real, não para a performance. Você me encontra em @yogaparaendometriose.lua ou link lá na bio. E se sentir que é o seu momento, também ofereço aulas online, no seu ritmo e respeitando seus limites. Você não precisa atravessar isso sozinha.